Boa noite a todos. Essa é a nossa aula do dia 23 de novembro de 2020. Nós já estamos chegando na reta final da disciplina de Informática e Sistemas de Informações Contábeis. E no nosso dia de hoje, eu combinei com vocês que o nosso objetivo, né, assim como a gente já trabalhou a questão, né, a gente cumpriu a ementa quando o objetivo era, né, falar sobre a nossa disciplina. Além disso, né, a gente complementou falando ali sobre os diversos módulos do SPED, perfeito. E no nosso encontro de hoje, que é o encontro que antecede a nossa revisão, eu comentei com vocês, falei, olha, vou trazer, né, algumas ideias ou alguns sistemas que ajudam para facilitar o nosso dia a dia. Um dos pontos que eu vou trazer com vocês é o pacote Office, né? Que a gente comentou, né, o Word, o Excel e o PowerPoint, tentar buscar algumas funcionalidades. Eu tenho receio de, na hora da gente apresentar, de ficar pequeno para visualizar. Então, antes até da gente falar sobre o pacote, eu quero falar de um sistema, que é o sistema Trello, e também quero comentar com vocês, né, das funções ali que elas estão disponíveis através do Google, né, como, por exemplo, o Google Drive, o Google Meet, a gente conhece, que a gente utiliza, né, e outras também. Então, a gente vai abrir em conjunto, vai ser numa forma de bate-papo, não preparei ali todo um roteiro do passo a passo, mas quero dizer assim, ó, o que eu vi que é bastante interessante, algumas coisas, né, que é claro que se você trabalhar sozinho, talvez algumas coisas você acabe não vendo tanta utilidade, mas, né, se você trabalhar em equipe, é bem interessante, né. O Trello eu uso, e o Google, por exemplo, o Google Agenda, era algo que eu não usava antes do escritório. Por quê? Porque daí você pensa assim, vou utilizar o Google Agenda, não faz sentido. Tipo assim, você acaba levando um tempo. Só que o Google Agenda, para as questões, né, do trabalho e do, né, trabalhar em equipe, ele é muito bacana, bem interessante, né, realmente em termos de você atuar de uma forma colaborativa com seus colegas, né? Ter os horários bem certinhos. Então é bem interessante. Vou abrir as informações, a gente vai conversando e eu digo o que eu vejo que é interessante e a gente troca uma ideia a respeito disso. Perfeito. Então assim, ó, estou entrando, né, tô aqui no Google, né? Já foi feito o login e daí o Google ele vai mostrar uma série de opções que eu tenho. Eu estou entrando com o meu login da faculdade. Então, obviamente, não vai aparecer as questões do escritório. E alguns pontos não vão aparecer tão detalhados, tá? Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, é claro, né? Alguns já utilizam, aqui os dados da conta, né? Alguns já utilizam o Gmail. Eu utilizo o Gmail pouco, e na faculdade eu acabo fazendo o login do e-mail da faculdade aqui pelo próprio Gmail, tá? O uniavan.edu.br, eu acesso aqui pelo Gmail. Primeiro, o que eu queria mostrar para vocês era assim, ó, eu acabo, em relação ali a documentos e planilhas, eu acabo acessando tudo pelo Google Drive, tá? Então, assim, ó, o Google Drive, ele é interessante para quê? O Google Drive ele é interessante para você ter todo um backup, né, dos arquivos mais importantes, as questões relacionadas ali, né, o que talvez você julgue que não tem uma preocupação tão forte, ou que você não tem um certo receio, né, em relação à divulgação ali das informações e postar. Isso aqui é algo que é um dilema que eu tive por um bom tempo, né, que é a questão assim, ó, ter tudo na nuvem, né. Eu particularmente sempre tive um certo receio de ter na nuvem. É claro, por exemplo, assim, meus arquivos pessoais, eu subi eles, né? Mas as questões do escritório, com os documentos e tudo mais, sempre tem a preocupação com relação à segurança, né? O escritório, ele tem um tipo na nuvem mais contratado e não é no Google Drive.
mas acredito assim, ó, que conseguiria trabalhar numa boa, utilizando o Google Drive. E qual que é a grande vantagem? A vantagem, por exemplo, se nós observarmos aqui, a Tânia, a professora Tânia, ela compartilhou comigo do estágio 2 o vídeo. Ou seja, né, você consegue com os seus colegas compartilhar as informações. Isso que é interessante. Então você consegue subir todos os arquivos e todos utilizam da mesma base de dados. Para que é útil? Pelo seguinte, né, no meu entender, dá para trabalhar de algumas formas. Você tem um computador central, onde todos acessam e atualizam as informações, claro que tudo cuidando com o backup, né? Assim eu trabalhei no escritório, então você tinha todo um local onde você tinha todo o banco de dados, se alguém fizesse alguma alteração na petição, ou para ter os protocolos, você sabia onde localizar. Os contratos, quando eles eram assinados, eles iam justamente para, né, o local contratos de honorários, né? Da mesma forma, você tinha procuração, declaração de hipossuficiência, ou seja, qualquer pessoa dentro do escritório, utilizando, né, o computador do escritório, conseguia acessar os dados, né, os dados relativos ali a um determinado processo, determinada informação. Além disso, havia ou há, né, todo um histórico do que foi feito em relação ao processo, como é que está o andamento processual, quando foi, né? Então você tinha todo esse banco de dados. É claro, aqui em cima na tela que eu estou mostrando, eu vou mostrar para vocês o Trello. O Trello é bem bacana para organização e divisão das tarefas, tá? E o Trello, ele vai deixando também um histórico do que foi feito. Só que tudo a gente sempre teve uma pasta, né? Resumo. Então você tinha um resumo. Por que isso? Porque assim, ó, vocês estão no escritório de contabilidade, né? Então, hoje um cliente entra em contato com vocês e fala, olha, quero alterar tais dados, eu recebi tais documentos. Se você tem no histórico, nas informações dele, fica muito mais fácil. O cliente fala assim, mas nem tal documento eu não retirei. Aí você pega ali a pasta dele de resumo, vai estar lá constando, ou no sistema, você tem no sistema, né? Mas aí você tem a informação assim, ó, dia tal, fulano esteve no escritório e retirou os documentos. Isso é tão importante, eu acho que eu não comentei para vocês, mas para vocês terem uma ideia. O que acontece? Acontece assim, ó, teve uma senhora de um período anterior a mim no escritório, e ela veio no escritório, e no atendimento estava eu e o sócio do escritório. Ela chegou e falou, olha, tudo bom, doutor? Eu vim aqui para saber como está o andamento do meu processo. Aí, né, do andamento do seu processo, antes de você ter o atendimento, você já tinha analisado, então você já sabia que não tinha processo, ok? Você já sabia pelo, tipo assim, vou agendar o atendimento, a pessoa vem no balcão, quando você, advogado, vai atender, ou você, contador, porque a lógica serve a mesma para o escritório, você já tem uma ideia do que se trata, quem é a pessoa, e você já olhou no histórico. Aí ela falou assim, não, eu queria dar uma olhada no meu processo. Aí ele falou assim, olha, senhora, não tenho essa informação, o que seria? E ela falou, não, eu deixei a minha carteira de trabalho para que fosse dado entrada num processo de aposentadoria. Beleza. Aí o sócio falou assim, senhora aguarda só um momentinho, por favor, que eu vou só imprimir um documento digitalizado e tudo mais. Moral da história, olhem a importância, né, ou de você ter o caderno de protocolos, só que qual que é a desvantagem do caderno de protocolos? Só um pouquinho. Deixa eu ver se está aqui. Não, tá lá. Tem um caderno de protocolos aqui, mas não tá. Pensei assim, vou pegar, tá bem aqui na minha frente, mas não tá. Qual que é a vantagem do caderno livre de protocolos, né? Ele vai seguindo numa ordem cronológica. Então, assim, ó, toda recepção de escritório de contabilidade tenho certeza que tem, né? Agora, se eu tenho, é claro que demanda você imprimir, mas se eu tenho, né, cada um dos clientes, eu tenho todas as vezes uma declaração de devolução de documentos. E essa declaração, ela é o termo de devolução de documentos, ela vai arquivada na pasta do cliente, digitalizada, ok? Vai digitalizada na pasta do cliente e digamos, na operação. Então, né, do que era para ser feito.
Então, tipo assim, foi entrado com uma reclamatória trabalhista, cliente recebeu foi devolvida a carteira. Junto em dois, acaba gerando duplicidade. Não precisaria, por certo, né? Na questão do organização, sistemas e métodos. Mas daí tem nos dois. O que aconteceu? Ainda bem que o escritório é extremamente organizado, ele tinha assim, olha, senhora, a senhora esteve em tal data, já fazia anos, venho aqui e retirou. Essa assinatura aqui é da senhora? A assinatura é minha. Então, naquele momento foi dito para a senhora assim, 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 assado, né? Mudou alguma coisa? Tem como fazer? Ela, não, não, não. Por quê? Talvez com vocês não é tão comum, mas como eu trabalho, por exemplo, com direito previdenciário, né? Semana passada veio uma senhora, ela falou, aí a gente está vendo para fazer a questão da aposentadoria dela, já tem idade, inclusive, né? Teria que só verificar o tempo de contribuição. Ela falou, tem um registro que não está aparecendo, mas eu tenho uma outra carteira, beleza? A pessoa chega a uma certa idade, no caso dessa senhora que eu tive semana passada, ela vai ter, né? No caso dela, tinha demência, né? Mas eu tenho clientes que depois eles têm Alzheimer. Então, assim, o cara não lembra. Depois ele tem como certo, do tipo assim, pô, a única coisa que eu me recordo que eu fui lá, mas ele não recorda que ele voltou para buscar, tá? Então, aqui do Google, aí então, importância de ter o arquivo. Aqui do Google Drive, queria mostrar assim, ó, o que eu acho muito bacana, que eu utilizei muito, né? Não no trabalho, mas em questão de trabalhos acadêmicos. Ó, quando você abre novo, você pode abrir uma nova pasta, que nem eu tenho aqui, ó, pasta do Record Meetings, ó, do Meet Recordings, né, que são das gravações do Meet. Então, eu poderia abrir uma pasta, por exemplo. Ó. Abro uma pasta aqui, ó, tipo com a data de hoje. Ok? Eu posso entrar na pasta de hoje. Em andamento. Abriu a pasta. Eu posso entrar aqui, ó. Quiser, né? Não vai ter nada, né? Aí eu posso vir aqui e abrir um documento. O que eu acho bem legal aqui, ó, documento em branco, por exemplo. Poxa, minha internet era rápida, né? Hum, hum. Se ele pensar demais, aí a gente vai para outra. Bem, enfim, o que eu não preciso, né? Eu consigo mostrar para vocês. O que acontece? Se você abre aqui em documentos do Google, você abre, né? Como se fosse aqui você consegue abrir como se fosse o Word e você consegue trabalhar com ele. E você consegue visualizar, inclusive, né, você consegue compartilhar com os colegas e você consegue ver quais foram as alterações ou quem está fazendo as alterações, você consegue ter esse controle. É bem interessante. Por que eu acho que ele é muito válido? Quando você está fazendo um trabalho cooperativo, acontece muito tipo em trabalho de faculdade, cada um vai fazer uma parte, cada um lê uma parte, cada um faz uma parte, no final as coisas não fecham, ou você fica na expectativa do seu colega mandar uma parte do trabalho para daí juntar com o outro. Aqui o que acontece? Todo mundo trabalha no mesmo arquivo, de forma online, e você consegue ver, né, o quanto cada um está evoluindo, assim como as alterações e as concatenações ali do trabalho você consegue fazer de forma online, tá? Eu acho bem bacana. A mesma coisa para planilhas, para apresentação do Google também. Apresentação nunca utilizei em grupo, tá? É possível, mas não utilizei. E o que mais foi utilizado até hoje foi a questão dos documentos, tá? Se clicar com base no modelo, vai. Enfim, outra coisa que é bastante utilizada é o formulários do Google. Tá? Não vou entrar aqui no formulário, já que eu não consegui entrar no documentos, mas o formulário você consegue fazer uma pesquisa, e o que é legal, deixa eu ver se ele abre aqui. Cara, não é possível. Vou botar aqui para atualizar. E o formulário do Google, ele é bem prático, e o que é legal dele? É legal o seguinte, a partir do momento que as pessoas vão respondendo, ele já vai montando os gráficos, ele já deixa tudo bem encaminhado, tá? É bem interessante.
Hoje em dia ninguém mais quer receber ninguém quer receber e-mail, né? Aí ninguém quer receber um e-mail com um arquivo anexo para abrir o arquivo anexo no Word, ficar botando X se é sim ou não, dizer qual é a resposta para enviar. Então assim, ó, o formulário possibilita com que você faça uma vez, você aplique essa pesquisa, né, com uma quantidade grande de, ó, agora deu, ó, criar uma pasta compartilhada, aí criar e compartilhar. E daí você vai trabalhando, ó, tá vendo, ó? Descrição do formulário, perguntas, respostas. Então, bem interessante, né? Vale a pena. Deixa eu voltar ali no outro também. Deixa ele fazer um tour, aí ele vai fazendo o tour e você vai trabalhando. Ele já traz tudo, as respostas dos respondentes, ele já vai trazer tudo, você consegue tabular, né, você consegue exportar e você consegue montar os gráficos. Agora que eu estou conseguindo abrir tudo, vamos ver se eu consigo abrir aqui o Google Documentos. Documento em branco. Ó, criar e compartilhar. Eu posso vir aqui. Ó, aí ele abriu um documento do Word e eu consigo compartilhar com vocês. Não vou pedir e-mail de cada um aqui agora. Ainda mais está gravando, né? Ó, pessoas em Uniavan com o link, as pessoas não vê que tem o link podem acessar. Aí ele vai fazer a explicação do tour, né? Que eu não utilizo com essa mensagem. Enfim, vou deixar ele para lá aqui. Beleza? Isso é que eu queria trazer do Google, tipo do Drive, que daí tem, né? Documentos, planilhas, apresentações. Só que o que eu faço? Eu geralmente já vou abrindo aqui, né? E daí era para ele abrir direitinho e, sei lá, não foi, né? O negócio do Google, quando o cara vai gravar. Beleza. Além deles, tem o Google Meet, né? Que cada um de vocês tem acessado o semestre inteiro, acho que dispensa comentários. E o Google Agenda. O Google Agenda, o que eu quero mostrar para vocês? Quero mostrar qual que é a lógica aqui, né? De brincar com ele aqui. O que o escritório fez, que é o que eu sugiro, né? O escritório chegou no momento que tinha, né, uma quantidade grande de atendimentos, só que o advogado, ou que nem vocês, né, com o contador tem que ter um tempo para que ele possa desenvolver, né, o seu trabalho, toda questão de, né, de estudo, peticionamento. Então, o que foi definido? Alguns horários no período, por exemplo, da manhã, né, para determinados advogados, outros de tarde. Então você tinha toda a agenda com cores, ok? Que você consegue criar várias cores aqui. E havia uma distinção entre a cor clara e a cor escura. Então, por exemplo, né, verde claro e tipo um vermelho claro, né, e vermelho escuro, verde claro, verde escuro. Então, aí você criava, né? Por exemplo, tem aqui, ó, que ele tem, ó, o título, né? Aí você tinha toda a agenda montada, tipo, durante o ano inteiro, montada, com os horários vagos, já pré-montado, né? Aí você colocava quando completava o horário, e os horários sempre de 45 em 45 minutos para atendimento. Com isso, o que se conseguiu? Se conseguiu com que não houvesse mais, por exemplo, assim, ó, um, uma imprecisão em relação assim, como é que vai ser tal data, como é que não vai ser? Por quê? Porque como a gente já tinha, né, durante já o ano inteiro, você já sabia durante o ano inteiro, por exemplo, quem é que estaria disponível naquele dia, né? Professor, pode ter ajustes? Claro que sim, né? Se acontecer alguma uma emergência, alguma coisa assim, você faz um ajuste e você arruma a agenda. Só que assim, ó, se alguém pedir um horário, né, para a semana que vem, já consegue saber se aquele horário tal não está disponível. E nós estamos aqui, né? Tipo, eu, Amabile, Bruno, Claudinei e Érica, todos nós. Todos nós conseguimos ter acesso, por exemplo,
a agenda. Na agenda são anotadas todas as audiências que tem. Então você, né, por exemplo, uma semana antes, quando você vai ter a semana seguinte, você já olha todas as audiências que elas estão marcadas, ok? Então não tem aquele efeito, né, até para se programar. Além disso, quando sai uma data de alguma audiência, o cliente é contactado, né? O cliente assina o termo que ele foi contactado, que ele está ciente da audiência, das penalidades se ele não comparecer na audiência, para não dar problema também para o profissional, né? E da mesma forma é lançado aqui. Então, naquele horário que você vai ter audiência, óbvio que você tem que deixar um tempo um pouquinho antes, né? Para o advogado conseguir se deslocar até o fórum, e também, inclusive, um tempo para que ele possa conversar com o cliente dele antes da audiência. Então, o horário do cliente com a audiência era um pouquinho antes, e você você tem as diversas audiências. Da mesma forma, você consegue se programar em relação a atendimentos no escritório. E não fica aquela situação assim, que nem acredito que já pode ter acontecido com você, a pessoa quer contactar e agendar um horário com algum profissional, e o cara fala assim, semana que vem eu tenho que ver, só que o cara não tinha nada, não tava nada, tipo que nem a minha aqui da faculdade, né? A minha da faculdade aqui, ó, não tem nada anotado, né? Porque eu não uso por aqui. O que acontece? Como cada profissional tem o seu login, como cada profissional, na hora que eu vou criar, né? Na hora que eu vou criar, vai aparecer, ó, né? Para quem que é, aqui tem a questão das cores, né? Ó, busy, free, só que você tem que colocar mais informações. Sempre era no público, colocar salvo como público, para que todos pudessem ver, não adianta eu salvo, agendar com alguém, e, e fica anotado quem é que agendou. Então, por exemplo, assim, ó, eu verifiquei que o Jean tem horário disponível, né? Até posso, né, até vou contactar o Jean, ó, Jean, tô marcando um atendimento para ti, fulano de tal, beleza? Beleza. Só que fica anotado. Rafael anotou, assim como, né, na hora de eu anotar aqui o contato, eu anoto inclusive o telefone. Por quê? Porque se por um acaso a pessoa não vir no horário combinado, agendado, né, a secretária ou o secretário, porque depois é secretário, né, a secretária entra em contato e verifica, oi, tudo bom? Né, não precisa o advogado ligar, ou não precisa você, contador, ligar, né? A pessoa que está lá na recepção contacta o cliente e conversa com ele. Beleza? O Google Agenda, eu acho ele bem legal, e tem uma outra coisa também que é interessante. O Google Agenda, né, ele não vai ficar só aqui. Por isso que eu tomo cuidado no que eu utilizo e o que eu acesso. Ele vai ficar, inclusive, no seu celular. Então, assim, ó, todos os compromissos que eu tenho, tipo, do Google Agenda, ele vai me avisar no celular também. Então, ele também, né, me informa com antecedência, olha, audiência para tal horário. Ele avisa né, uns minutinhos antes. Beleza? Ó, dê o nome antes de compartilhar. Aqui, beleza, vou fechar aqui, mas é que a gente ia trabalhar aqui para compartilhar e daí cada um ia ter acesso, tá? Então, conversamos aqui um pouco a respeito do Google Drive, né? Aí outros aqui, YouTube e tudo mais, YouTube é bem interessante. YouTube, eu tenho gravado os vídeos e muitos de vocês viram que eu deixei ele como público. Depois eu comecei a deixar os vídeos como listados, ou seja, cada um de vocês tem acesso pelo sala de aula, mas ele não está disponível, por exemplo, assim, se pesquisar no YouTube, não vai achar, né? E antes de eu mexer assim, antes de eu ter que gravar aula para vocês, eu assisti um treinamento bem legal, que era de uma auditora ela era auditora do Rio de Janeiro, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Ela era Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e era de uma plataforma, e daí tinha os vídeos no YouTube. Beleza. Né? Aí o que acontece? Eu assisti o vídeo, achei o vídeo super legal, e eu queria sair da plataforma e assistir o vídeo no YouTube. Aí eu cheguei a tentar buscar, né, no canal, tem o canal lá do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e não achava o vídeo. Eu pensei, meu Deus, como é que eu não consigo achar o vídeo? Passei um tempão, porque tinha muitos vídeos. Aí eu me liguei, depois que eu comecei a gravar os vídeos, que o que acontece? Muito provavelmente os vídeos eles estavam como listados. Então, quem está fazendo aquele treinamento
consegue o acesso e quem não tem ali não tá? Beleza. A respeito aqui, né, dessas informações aqui é bem interessante. A respeito dos contatos, o que é possível fazer? É possível você pegar, se você tiver uma lista de contatos, você consegue pegar aqui no contatos e fazer o upload de todos esses contatos, jogar no seu celular, tá? O celular hoje em dia, todos eles estão conectados aqui com o Google, certo? E daí você consegue puxar. Eu fiz um teste recentemente, apanhei um pouco na hora de puxar os arquivos, você puxa ele em formato CSV, é para ser super fácil, e eu queria puxar o nome, o e-mail e o telefone. E quando eu fui puxar o nome, e-mail e o telefone, ele me puxou o nome, o e-mail e o telefone, ele jogou como notas, né? E eu não queria que ele jogasse como notas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nesse aqui. Aí eu acabei apagando a coluna do e-mail e eu puxei só o nome e o telefone. Ó, nesse não tem, tá? Mas como é que você faz? Você vem aqui, ó, importar, aí você seleciona um arquivo e você salvou num CSV. Professor, eu não entendi o que é um CSV, beleza? CSV é assim, ó, só para... A gente está conversando, só que o que eu quero mostrar, né? Eu quero mostrar, tipo, algumas possibilidades que demonstram interesse. Se vocês tiverem interesse, aí basta a pessoa pesquisar, né? O que era? É tipo assim, ó, nome, e-mail, e aqui era telefone, né? Que eu acho que estava como fone. E daí, dependendo, por exemplo, vocês viram que estava em inglês, né? Se tivesse em inglês, tinha que ser name, e-mail, e aqui era para ser, acho que fone, uma coisa assim, beleza? Mas considerando que é português, aí tem os diversos nomes, tipo Rafael, o e-mail que vocês conhecem, né? E o telefone. Ah, me lembrei o que era. Me lembrei o que era. Quando eu fui puxar o telefone, ele estava dando algum erro. O que eu fiz? Eu joguei assim, ó. Eu joguei o 5547, se não me engano. Botar o código tipo do Brasil. Joguei o 5547 e o telefone completo. Ele puxou, e ele puxou. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar só a listagem, né? Só um pouquinho. E eu puxei toda a listagem pro telefone daí. Deixa eu ver se eu consigo ver em grupos aqui. Ó, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu botar aqui para ver se amplio aqui, tá? Vou tirar daqui. Deixa eu ver se dá para ver. Olha. Contatos importados, 1587. Aí o que me interessava era a questão dos telefones, e daí eu puxei todos os telefones. Beleza? Aí o que acontece? Porque nunca dava muita bola em relação à questão de ter os contatos. Só que depois é ruim, porque você recebe um contato e você não sabe quem que é, você precisa contactar alguém, né? E aqui eu tenho a questão dos telefones celulares. Então, importei. Quando você importa, por que é interessante importar? Por que é interessante importar? Deixa eu voltar para cá. E por que eu me preocupei com a questão do celular, né? Então, assim, ó. Deixa eu só comentar um negócio. Aí, quando você vai salvar, aqui, ó, você não salva como arquivo tipo XLS, né? Você salva como? Na hora de selecionar o formato, você bota aqui, ó, formato CSV, que é separado por vírgulas. Ó, tem até dos avantes também, ó. Beleza? Aí você consegue importar. Por que é interessante? E qual que é a ideia? Hoje em dia, né, pelo menos comigo, todos os contatos você faz pelo WhatsApp. Você, né, não sei vocês, mas, cara, por e-mail é difícil. Hoje eu recebi o contato assim. O senhor recebeu o meu e-mail? Aí eu falei, né? Não recebi e-mail.
Aí ela falou assim, então você pode confirmar seu e-mail? Eu falei, olha, não, tipo, nem te conheço, não, né? Quem que é? Ela falou assim, você não é Rafael e não sei o quê? Eu falei, cara, não sou. Né? Qual que é o e-mail? Aí eu falei, olha, você me telefonou, né? Quer emitir um boleto, tipo, não sabe nem meu e-mail? Daí ela falou, o seu e-mail é tal. Aí falou o e-mail que não era o meu. Né? No final, eu descobri, e a pessoa pediu desculpas, né? Era da administradora de condomínios, né? E eles queriam emitir o boleto lá, mas tipo assim, confundiu lá e tem uma pessoa com o mesmo nome, um prédio com mais moradores, e ia mandar errado, não ia responder, né? Então assim, ó, o que, que acontece? Pelo WhatsApp é muito mais fácil, né? Você tem o contato, contacta, a pessoa já logo responde, é fácil você saber quem que é quem. Se a pessoa tivesse me contactado pelo WhatsApp, realmente saberia quem que era, me contactou pelo telefone, e depois eu vi que no nome ela tinha invertido o O e o E aqui, e eu não tinha recebido e-mail nenhum, né? Ela falou, não, mas fique tranquilo que ainda não venceu, você ainda, graças a Deus, né? Beleza. Então, falamos aqui a respeito de importar contatos, né? E algo interessante, então, né? Falamos a respeito dos documentos, falamos, né, da possibilidade de utilizar para compartilhar com as pessoas, utilizar o Drive e falamos também ali de importar os contatos. E esses contatos importados aqui, que nem vocês viram que aparece no celular, você tem todos eles no WhatsApp. Tá? Como ele, ele puxou para o telefone, todos esses contatos, se você mudar o aparelho, ele vai puxar para outro aparelho, e todos esses contatos estão no WhatsApp. Então, por exemplo, assim, se eu quiser contactar uma pessoa que eu importei, eu consigo chamar e identificar quem, né, quem que é. E se essa pessoa me contactar também está nos meus contatos. Ou se a pessoa me mandar uma mensagem, eu também já sei de quem que é a pessoa. Beleza? Bem interessante, né? Senhores, gostariam de comentar alguma coisa? Já utilizam? Sim, ó, o Jean disse que sim. Legal, legal. Fernando disse que já também. Que bom. Então tá. O que eu quero comentar com vocês agora, antes de a gente. Ó, o Bruno disse que não muito. Então, algumas coisas que a gente está conversando nesse momento, talvez, tipo, né? Talvez no primeiro momento a pessoa não utilize. Que nem, por exemplo, contatos. Contatos recentemente que eu pensei, cara, preciso salvar os dados. Não dá para ficar do jeito que está, né? E para mim era fácil porque eu tinha, né? Eles tipo no Excel, então era fácil de conseguir importar todos esses dados e daí conseguir importar. Beleza. Pessoal, quero mostrar um outro um outro software que ele é de forma gratuita chamado Trello, tá? Abri o Trello. Eu abri ele como sendo um novo quadro, né? Também ter cuidado de não aparecer meus dados. E como é que ele funciona ou como é que ele é? No primeiro momento, o que a gente tem aqui é uma tela em branco, né? Você não tem nada, só tem ó, novo quadro, lista 1 e lista 2. O que é interessante? Ele é interessante para o seguinte, ou você organizar todo, né, um fluxograma e descobrir onde é que está cada etapa da produção, como se fosse assim, ó. Quer ver, ó? Vou botar aqui, tá? Lista 1, já que estava lista 1, né? Lista 1, lista 2, lista 3, ou como se fosse processo, né? E aqui como se fosse assim, ó, conclusão. Então você pode ter, né, um processo que ele está lá na etapa 1, aí depois ele vai para a etapa 2, 3, até que ele conclui. E daí você tem um registro de controle. Tá? Aqui, assim como eu tenho esse quadro aqui, eu consigo criar outros quadros. Então, assim, ó, o escritório hoje em dia usa um outro sistema, né? É um sistema pago, que ele tem outras funcionalidades. Eu, particularmente, para as minhas coisas, eu utilizo isso aqui, né? Que depois que você se empolga, você vai utilizando para quê? Para controle de todas as atividades que eu tenho, né? E até a questão de datas. Então, assim, vamos fazer um exemplo. Então, assim, ó, aqui é como se fosse um post-it, tipo aquele de colar um post-it, né? Que você pode colocar ali uma tarefa. Então, eu poderia botar assim, quer ver, ó? Senhores, me deem uma sugestão ali na área contábil. Ó, vamos fazer assim, ó. Quer ver, ó?
João da Silva, cliente vamos supor, tá? Já que vocês nos mencionaram, vamos supor que aqui eu tivesse uma lista, como se fosse assim, ó, um processo, né, de contato inicial e que tivesse sido estabelecido, né, que o cliente teria que passar por algumas etapas ali até a conclusão, ou até para acompanhamento e monitoramento. Professor, como é que o senhor utiliza? Eu utilizo isso aqui da seguinte forma, tá? Eu utilizo isso aqui não para a questão do contato do cliente, mas para mim ter o monitoramento assim, ó, do que é, por exemplo, cliente novo, do que é, o que eu tenho, por exemplo, assim, ó, de prazos em aberto para cumprir competição, do que eu tenho de documentação já que é para dar entrada na inicial, né? O que eu tenho de monitoramento junto à INSS ou junto a algum outro órgão. Então, o que acontece? E eu vou colocando datas. Então, por exemplo, vou abrir esse João da Silva, ok? O João da Silva, eu posso adicionar membros, é claro. Se cada um de nós fosse um membro aqui, eu selecionaria quem está comigo. Então, por exemplo, o Jean aqui é meu parceiro aqui em relação a esse negócio aqui, esse cliente, é um cliente grande da construtora Silva e Silva, eu colocaria ele. Aqui eu não tenho porque estou só eu. Eu teria que adicionar outros membros, eu pegaria o e-mail e colocaria outros membros. Aí eu crio as etiquetas. Então, assim, ó, por exemplo, a etiqueta vermelha, urgente. Aqui, ó, posso botar uma nova etiqueta, etiqueta preta. Aí pode ser assim, ó, novo. Né? O cliente novo, vou botar novo só, porque pode ser cliente novo, ó, novo. Aí aqui, ó, verde. Opa. Verde. Cumprir prazo. Roxo. Contratar cliente. O que a gente está fazendo, tá? A gente está criando as etiquetinhas, tá? Então, o que que acontece? Lembra que a gente falou do processo? O processo teve uma movimentação, tem que chamar o cliente para vir no escritório. Aí eu botaria assim, contactar cliente. Aí eu saberia, porque, ó, fica ali visível, ó, pode fazer assim, ó, que tem que contactar esse cliente. Aí, vocês podem dizer assim, ah, professor, era bom que tivesse uma data, né? Beleza. Aí eu coloco uma data de entrega. Data de entrega. Vamos botar que tem que contactar o cliente até quinta-feira. Não às 19h46, mas às 16 horas. Aí ele vai me avisar também quando está próximo. E aqui eu tenho uma descrição do que é. Então, assim, ó, cliente novo para o escritório contábil. Opa, beleza. Claro que aqui você colocaria os dados, né? E aqui, ó, eu tenho um histórico do cliente. Então, por exemplo, assim, ó, digamos que esse cliente tenha sido contactado lá em. Só para gente fazer, só para fazer uma relação, porque a pessoa não vai fazer de uma vez só, né? Mas digamos que eu tivesse uma relação assim, ó. Primeiro contato realizado com o cliente. O cliente demonstrou interesse. Contactar em uma semana. Digamos que fosse isso aqui, sei lá, isso lá em 2019. Nossa, longe, né? Daí o cara já teria fechado o negócio, né? Mas assim, ó, aqui vai ficar salva a data e quem foi que fez. Se eu quero que eu mandar uma informação e eu quero que um outro colega veja, eu boto arroba. Daí ele vai dar uma sinetinha, ele vai indicar para essa outra pessoa também. E daí depois eu digo assim, ó, cliente contatado. Entretanto, pediu para aguardar. Fazendo aqui um exemplo bem bobinho ali, tá? Só que o que acontece?
ele vai criando um histórico que você consegue acompanhar, né, tudo o que aconteceu, o que você conversou, cliente vem buscar documento, você coloca aqui, ó, solicitei para que o cliente, por exemplo, assim, ó, Paulo dos Santos. Digamos que fosse o Paulo dos Santos. Aí fosse assim, ó, né? Aí a pessoa coloca que você não vai começar todos os cartões do zero. O que vai acontecer é o seguinte, quando o negócio começa a engrenar, você já monta aqui no canto esquerdo os campos pré-determinados. Por quê? Porque você consegue copiar os cartões. Então você deixa alguns cartões modelo de cliente novo, alguns cartões, tipo num espaço específico, né? Tipo numa lista específica. Alguns relacionados à questão do financeiro. O Trello, ele funciona, né? Ele funcionou tipo no escritório pelo seguinte: eu tinha desde o cliente novo até o atendimento, até que o atendimento me gerava um processo novo, uma petição inicial, até o protocolo da inicial, certo? Protocolo da inicial, digamos que o Paulo Santos fosse o caso, tá? Ele vai aqui para a conclusão, tá? Foi concluído. Quando eu quiser consultar o Paulo Santos, se eu vier aqui, ó, e digitar Paulo Santos, ou Paulo dos Santos, ele vai achar esse cartão. Ó, ele achou outro aqui porque tem eu tenho outros quadros ali, né? Mas aí ele vai achar tem outros quadros, tipo que eu utilizo, né? Aí ele vai achar os dados e você clicando nele, você vai ter todo um histórico. Quando eu tenho um fechamento, eu tinha uma outra listagem que era só do financeiro. Como o escritório é grande, são muitas pessoas, né? Tinha o que eu fazia, tinha o que uma outra pessoa, tipo um estagiário, cuidava só da questão do financeiro. Então, assim, o financeiro ia gerar boleto, ia gerar todo um controle de contas a receber, que daí eu já não cuidava, já não era mais minha atribuição. A minha atribuição era emitir o contrato, colher as assinaturas, digitalizar, arquivar na pasta e passar as informações, né? E como vocês estão, né? Como se na área contábil tem toda a auditoria, aí tudo, vamos supor, tudo que eu passava por mim, eu tinha uma segunda pessoa que daí verificava se estava tudo certinho, bateu, fechou, e era feito os lançamentos, tá? O que eu acho que é bem interessante é assim, ó, quando você tem vários trabalhos, né? Então, assim, ó, poderíamos, né, ao invés de ter como listagem, a gente poderia ter assim, ó, Amanda, Bruno, Jean, ó, e tudo que eu estou mostrando você consegue fazer assim, tá vendo, ó? E aqui tô só eu, ok? Só que nos cartões, porque a gente vai vincular as pessoas, né? Por exemplo, criei um cartão aqui para o Jean. Aí eu vou botar aqui o Jean tem o. Vou botar o nome de uma consultora, vou fazer propaganda para ela. Nem sei se é com R, com G só ou com dois. Acho que é assim com os dois, né? Roga, né? Então, assim, ó, a Roga aqui é cliente do Jean. Aí o que acontece? Quando vai ter o cadastro, ele vai vincular como os membros. Então, são dois profissionais. Digamos que o Jean tenha mais um assistente, mais alguém, e está acompanhando. Quem vai observar, na hora que for observar, você consegue botar para ver os quadros, só os que são seus. Aqui estou só eu, mas você oculta e só vai aparecer, porque cada um desses aqui, ó, é como se fosse, ó, tá vendo? Você consegue mover, ele é bem interessante. Cada um vai conseguir visualizar só, quer dizer, pode visualizar todos, né? Mas você visualiza só o seu. E você vai criando uma listagem de tarefas. Então, como a gente começou do zero, né? Amanda não tem nada, Bruno não tem nada, Jean tem um cartãozinho. Mas na prática, né, cada um aqui vai ficar com uns 20 cartões, pelo menos, tipo 20 atribuições que ele vai ter. Aí, o que pode ser feito, que a gente tinha no escritório, era assim, ó, eu demando um processo que ele tem que ser analisado, tá? Então eu tenho assim, ó, análise, aí eu tenho reformular,
questão do direito, tá? Cada um vai ver só o seu, tá? Então, assim, ó. Tem os vários cartõezinhos, ok? Digamos que aqui é uma etapa e do João da Silva. Estava lá com a Amanda. Aí a Amanda viu. Aliás, assim, ó. Vamos fazer uma brincadeira. Tá aqui o João da Silva. Era uma etiqueta de cliente novo e cumprir prazo urgente. Tira o contactar cliente. Tá? E daí tem as atividades. Aí isso aqui vem de novo, foi lá para a Amanda fazer. A Amanda fez a atividade dela, ela falou, poxa, agora eu vou encaminhar para o Bruno. E escreveu lá, Bruno, fiz a minha parte, agora você faz a sua. O Bruno fez a parte dele, e daí ele diz, ó, beleza, vou dar uma análise. Se confirmar, pode ser até uma proposta de honorários, né? Era utilizado aqui para petição, tá? Então, assim, um faz e o outro analisa. Se o segundo confirmar, vai ser protocolado. Aí tá, foi encaminhado para análise. Você vai ter o pessoal que vai só analisar, ou que seja auditoria. Da análise, ele tem dois caminhos. Deixa eu puxar isso aqui para cá. Ou eles vão dizer que está tudo ok, e ele vai aqui para protocolar, ou, tipo, não ficou legal. Ele vai para reformular, tá? Se for para reformular, ele vai voltar. Vai voltar ou para Amanda ou para o Bruno, tá? Vou fazer de novo, só para a gente entender a brincadeira. Lista nova, foi para Amanda. A Amanda viu. A Amanda tira a etiqueta de novo, porque ela já viu. O novo significa que ela não teria visto ainda. Ela viu que é urgente. Ela encaminha para o Bruno, aliás, ela bota assim, ó, vou botar uma etiqueta de novo. A gente não tinha isso de passar para um para o outro, tá? Geralmente era direto para análise. Eu não tinha, tipo, não tinha duas pessoas fazendo mais análise. Era uma pessoa fazendo, a outra analisava, tá? Mas na nossa brincadeira vai ter. Então, na nossa brincadeira, eu tenho uma etiqueta de novo, ela coloca e ela manda para o Bruno. Professor, eu não gosto desse negócio de arrastar. Beleza. Então você vem aqui, ó, e bota mover para Bruno. Já mudou, tá? Se ele tivesse vários, teria vários aqui, né? Se ele quiser alterar o prazo, ele altera, né? Ela poderia escrever assim, ó, Bruno, ia botar um arroba, né? Por favor, verificar, processar e encaminhar para análise. Aí o Bruno recebeu. Tá aqui no Bruno. O Bruno recebe, tira a etiquetinha preta, ele olha e fala assim, cara, tá tudo certo, vou encaminhar para análise. Mover, né? Poderia botar para outro quadro, tá? Só que a gente só está usando um, você poderia ter mais quadros também. Encaminha para análise. E aqui todos os membros, né? Vários membros aqui trabalhando. Do analisar, tá tudo certo, né? Então, move para protocolar. E depois de protocolar, né? E aí quem protocola, né? Quem protocola concluiu, finalizou, tá? E daí a gente consegue ver toda a movimentação. Olha que interessante. É claro que fui fazendo um zigue-zague do cartão aqui, né? Mas olha aqui, ó. Eu consigo ver o que foi escrito, mas eu consigo ver toda a movimentação. Daí, o que é interessante trabalhar em conjunto. Por quê? Porque se, por exemplo, tocasse o telefone no escritório e falasse assim, olha, o senhor João da Silva entrou em contato, ele queria... Eu tinha um sistema só do cadastro do cliente, que também gera, né? Ele gera procuração, gera declaração, gera contrato, que é o cadastro do cliente, mas aqui eu tinha, tipo, o coração aqui, né? Por quê? Porque eu conseguia ver, por exemplo, se já foi protocolado, se não foi protocolado, o que um outro colega escreveu, do tipo assim, olha, por exemplo, toca o telefone e liga assim, ó, o João da Silva. O João da Silva fala assim, olha, alguém entrou em contato comigo, não sei quem foi que telefonou, né? Não sei de que departamento é, mas não sei o que seria. Aí você consegue ver aqui, por exemplo, que
tinha sido agendado para contactar o cliente não atendeu, tinha que solicitar tal documento para que desse encaminhamento. Qualquer pessoa consegue responder, tá? O que é legal não é o qualquer pessoa responder, mas o que é legal é isso aqui, ó. Você ter todo um controle do que cada um tem de tarefa para fazer pendente, cuidar para que ninguém fique com as tarefas em atraso. Então, assim, ó, num escritório, dependendo como tiver organizado, uma das maiores dificuldades que eu vejo, né, é, é o controle do que os profissionais estão fazendo. Na área do direito, por exemplo, cada um é um profissional, né? Cada um é um profissional, cada um está cuidando do seu processo. Tá, mas quantas defesas ele tem que fazer? Quantas contestações, né? Qual que é a situação? Quantos clientes novos? Então, por aqui, você consegue ter uma base de como é que ele está. Tipo assim, o cara está com um monte de contestação para fazer, deixou para a última hora, porque você consegue ver desde quando que ele está sabendo, desde quando que foi movido para ele. Né? Você consegue também analisar o desempenho dele, tudo que ele manda para análise está tudo mal feito, né? Então, e também você consegue saber quem foi que fez o protocolo, né? Imagine o seguinte, ó, né? É claro que a gente sempre trabalhou, por exemplo, os prazos em dias úteis, mas a gente sempre trabalhou dias corridos, né? Então, eu antes do prazo final, ele já foi encaminhado para análise. Aí, beleza, protocola, fim, sabe quem foi que protocolou, e da mesma forma, né, isso eu nunca vi acontecer, tá? Mas se você pegasse alguém que fosse muito animal, né, o cara, o cara não olha isso aqui, ó, do que ele tem para protocolar, ele não protocola, e deixa passar o prazo. Se ele deixar passar o prazo, aí isso significa que vai gerar uma representação contra ele. É a mesma coisa o profissional contador, que não envia as declarações, né? Então, é bem interessante, né? Utilizado como uma forma de controle. Quando você olha a primeira vez, ou para talvez alguns que olhem assim, o cara olha assim, e o cara fala assim, cara, será que é complicado? Complicado não é, tá? É bem tranquilo. Quando você começa a montar, ele parece sim ser mais. É porque o que a gente está fazendo? É que a gente está padronizando, né? Aqui, ó, as diversas listas, o quadro. Aí você vai chegar aqui, né? A gente estava organizando as etiquetas, tá? A gente estava organizando as etiquetas. Só que depois você já tem, por exemplo, do outro quadro ali, eu já tenho todas as etiquetas montadas. Então, assim, ó, eu já sei quais são as etiquetas, eu já sei o que é processo com parceria ou sem parceria de algum outro profissional ou escritório, tá? Então, aí fica bem mais fácil. Esse sistema aqui eu gosto bastante. Se fosse assim, ó, esqueci de falar uma coisa. Professor, tá, parece ser bacana, né? Mas quanto custa? É de graça, é de graça. Além disso, além disso, o Trello você usa também no celular, tá? O Trello você usa no celular. Então, assim, ó, você precisa fazer uma anotação, você faz do próprio celular. É claro que tem que ter sei lá, um celular no mínimo 2017, 2018, para que daí ele também rode, né? Eu nunca dei muita bola para a questão do aparelho, mas né, eu só usava o WhatsApp e o telefone, mas daí quando você quer ver para trabalhar, para participar de reuniões, você tem que ter um telefone barato, telefone normal, R$ 1.000, sei lá, R$ 700, R$ 800, já faz. Ele só não pode ser um telefone muito antigo, porque daí ele vai muito devagar, assim, sabe? Mas é bem bacana, isso é tudo online e esse sistema é totalmente gratuito, tá? Alguém já utilizava o Trello? Não, Vinícius não. Então, vou sugerir, Celso também não. O Celso disse que sim. O Celso até pode dizer, se o Celso quisesse mostrar as telas dele ali. Eu não quero, fiquei com receio, tipo assim, fica aquele dilema, né? Tipo assim, é legal pra caramba, mas daí se tu mostrar, tu vai mostrar gravando e com os nomes dos clientes, assim, né? Mas daí não é legal. O que o Bruno ia comentar? Não, gostei bastante. Cara, é bem legal e ele é tipo uma ideia do.
daqueles adesivos, né, do post-it, tá? Show de bola. Beleza. Então, senhores, vou fazer o seguinte, então. Vamos fazer a nossa... Eu vou fazer a nossa pausa. A gente vai fazer a pausa um pouquinho antes. A gente retorna. Vou fazer pausa de 15 minutos normal. Só que daí vou parar uns minutinhos antes. A gente faz a nossa pausa de 15 minutinhos. Depois, quando nós voltarmos, aí o que eu vou fazer? Aí eu vou entrar com vocês no pacote Office e vou mostrar algumas telas. A gente vai trocar algumas ideias. E daí a gente vai conversar também. Vou pedir ali auxílio, que eu me lembro que tinha um profissional de vocês que trabalhava com mala direta, que daí eu falei, mala direta eu nunca fiz, e daí pode nos auxiliar, beleza? Bom intervalo para vocês, daqui a 15 minutinhos a gente volta. Valeu, um abraço.